Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma biografia, e hoje eu trago um dos maiores autores da literatura. Trata-se de Leo Tolstói. Leo Tolstói, ou mais precisamente Lev Tolstói, um dos maiores autores, portanto, de literatura, um autor russo, escritor russo, e nós vamos hoje ver a sua biografia e a sua bibliografia. Quem foi Leo Tolstói? Mais conhecido em português como Leon ou Lev Tolstói, que nasce a 9 de setembro de 1828 e morre em 20 de novembro de 1910. Foi um escritor russo amplamente reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Portanto, um dos maiores escritores de todos os tempos. Como eu disse, nascido em 1828 numa família aristocrática, Tolstói é conhecido pelos seus romances, principalmente pelo seu romance Guerra e Paz, que nós vamos ver, e Anna Karenina, 1877. Muitas vezes citado como verdadeiros pináculos de ficção realista. Ele alcançou aclamação literária ainda jovem, primeiramente com a sua trilogia semi-autobiográfica Infância, Adolescência e Juventude, portanto escrita entre 1852 e 1856. E também conhecido por as suas crónicas de Sebastopol, 1855, obra que teve como base suas experiências na Guerra da Crimeia. A ficção de Tolstói inclui dezenas de histórias curtas e várias novelas, como A Morte de Ivan Ilitch, grande escritor também russo, 1886. Inclui também Felicidade Conjugal. Ele também escreveu algumas peças e diversos ensaios filosóficos. Durante a década de 1870, Tolstói experimentou uma profunda crise moral, seguida do que ele considerou um despertar espiritual igualmente profundo, conforme descrito em seus trabalhos não ficcional. A Confissão, 1882. Sua interpretação literal dos ensinamentos éticos de Jesus, centrada sobretudo no Sermão da Montanha, fez com que ele se tornasse um fervoroso anarquista cristão e pacifista. Nós vamos ver o que é que isso significa, anarquista cristão. As ideias de Tolstói sobre resistência não violenta, expressadas em obras como O Reino de Deus está dentro de vós, 1894, teriam um impacto profundo em figuras centrais do século XX, como Ludwig Wittgenstein, William Jennings e o próprio Gandhi. Tolstói também se tornou um defensor dedicado do georgismo. Vamos ver o que é que isso significa. Filosofia económica de Henri Georges, incorporada em sua obra intelectual, sobretudo em seu último romance, A Ressurreição, em 1899. Portanto, a vida e carreira de Tolstói. Tolstói nasceu em Poliana, uma propriedade familiar localizada a 12 km do sudoeste de Tula e a 200 km a sul de Moscou. Portanto, na Rússia. Os Tolstói, portanto a família de Tolstói, eram uma família prestigiada pela nobreza da Rússia, pois dependiam de um famoso nobre do Império Lituano, chamado Indris. Lev foi o quarto dos 5 filhos do conde Nikolai Ilyich Tolstói, um veterano da invasão francesa da Rússia, e a condesa Maria Tolstói. Os pais de Tolstói morreram quando ele era ainda jovem, o que levou ele e seus irmãos a serem criados por parentes. Em 1844, os irmãos Tolstói começaram a estudar Direito e Línguas Orientais na Universidade de Kazan. Seus professores o descreveram como incapaz e sem interesses pelo aprendizado. Portanto, quando ele era pequenino, não mostrava interesses nenhuns pelos estudos. Tolstói abandonou a universidade no meio do curso, retomou a Lasnaya Poliana e passou a maior parte do seu tempo em Moscou e também em São Petersburgo. Em 1851, depois de ter acumulado muitas dívidas, ele e seu irmão mais velho foram para o Caucásia e juntaram-se ao exército. Foi a partir dessa experiência que ele começou a escrever. A partir da experiência do exército é que Tolstói
começa a escrever. A experiência no exército, seguida das suas viagens pela Europa, em 1857 e 1860, foram muito marcantes para Tolstói, transformando-o definitivamente em um anarquista pacifista. Portanto, ele era chamado de anarquista pacifista. Podemos ver aqui ao meu lado, portanto, um retrato de Leo Tolstói. Outros que seguiram caminhos análogos foram Alexander Herzen, Mikhail Bakunin, o bem conhecido Mikhail Bakunin, e Peter Kropotkin. Todos eles, principalmente Bakunin, eram anarquistas. Durante a sua primeira viagem pela Europa, Tolstói testemunhou uma execução pública em Paris, experiência que lhe foi traumática. Numa carta enviada ao seu amigo Vasily Botkin, ele escreveu: a verdade é que o Estado é uma conspiração desenhada não somente para explorar, mas acima de tudo para corromper os seus cidadãos. Portanto, ele já nessa altura se opunha à visão do Estado. De agora em diante eu jamais servirei a governo algum e em todo lugar. Portanto, o conceito de Tolstói da não-violência, ou aquilo que é chamado Ahimsa, foi reforçado quando ele leu uma tradução alemã dos versos sagrados da Tirukkural. Mais tarde, ele sugeriu esse estilo de vida ao jovem Mahatma Gandhi. Portanto, ele também foi uma grande influência para, Gandhi. Através das suas cartas, na época, Gandhi procurou conselhos de Tolstói por meio de correspondência. Durante a sua segunda viagem pela Europa, Tolstói foi influenciado política e literariamente por Victor Hugo. Atenção que Victor Hugo foi também uma influência grande na vida de Tolstói. Essa influência ficou evidente na obra Guerra e Paz, 1865, já vamos ver a obra, em que Tolstói descreve as batalhas de maneira semelhante de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Obra-prima de Hugo, a filosofia política de Tolstói também sofreu influência de uma visita feita em março de 1861 ao libertário Pierre-Joseph Proudhon. Portanto, Tolstói também fez uma visita a Proudhon, o que o vai influenciar para o resto da vida. Proudhon encontrava-se exilado em Bruxelas. Tolstói cedeu a Proudhon o título da sua magna opus, a obra La Guerre et la Paix, A Guerra e a Paz, a qual ajudou a revisar sobre a experiência que ele escreveu, sua própria experiência. Portanto, ele escreve: Proudhon foi o homem que entendeu o significado da educação e da imprensa do nosso tempo. Portanto, isso pelas palavras de Leo Tolstói. Entusiasmado com a experiência, ele retornou a Lasnaia, Poliana, onde ele nasceu, onde fundou 13 escolas para crianças de camponesas que acabavam de ser emancipadas pela Reforma de 1861. Tolstói descreveu os princípios educacionais em seu ensaio The School of Poliana. No entanto, suas experiências pedagógicas duraram pouco tempo por conta do assédio imposto pela polícia secreta czarista. Tolstói pôde ser considerado o precursor da liberdade na educação escolar, além de ser o pioneiro na aplicação teórica da gestão democrática nas escolas. Tudo obra de Tolstói. Portanto, vimos mais ou menos a educação de Leo Tolstói na Rússia, as influências que ele teve, Bakunin, Proudhon, Victor Hugo. Estamos a ver mais ou menos a posição político-filosófica de Leo Tolstói, que vai influenciar a sua escrita a nível da literatura. Portanto, mais algumas coisas que podemos falar sobre Leo Tolstói. Esteve casado, portanto, a sua influência do casamento também vai influenciar a sua vida, principalmente nas obras da Guerra e Paz. Tolstói pode ser considerado um dos gigantes da literatura russa, pode não, é mesmo considerado um dos grandes gigantes da literatura russa. Entre as suas obras destacam-se, como vimos, as duas principais obras que nós vamos ver, Karenina e Guerra e Paz. Seus contemporâneos prestaram diversas homenagens. O próprio Fyodor Dostoiévski o classificou como o maior romantista da sua época. Gustave Flaubert, ao ler uma tradução da Guerra e Paz, exclamou:
que artista e que psicólogo. Anton Chekhov, que muitas vezes visitou Tolstói em sua propriedade rural, escreveu: quando a literatura possui um Tolstói, torna-se difícil e agradável ser escritor, mesmo quando você sabe que não foi bem sucedido e que continuará fracassando. Isso não soa tão terrível, pois Tolstói já foi bem sucedido o suficiente para todos nós. O próprio poeta e crítico Matthew Arnold opinou que um romance de Tolstói não é uma obra de arte, mas um pedaço de vida, da própria vida. Críticos e romancistas contemporâneos continuam a desfrutar do legado e da arte de Tolstói. Virginia Woolf o nomeou como o maior de todos os romancistas. O maior de todos os romancistas. James Joyce observou que ele nunca é marcante, estúpido, cansativo ou maçante, pedante ou teatral. Antes, pelo contrário, sua obra é fascinante. Thomas Mann elogiou a arte aparentemente inocente de Tolstói. Raramente a arte trabalhou tanto quanto a natureza. Tais sentimentos foram compartilhados por Proust, Faulkner e Nabokov. O último empilhou superlativos sobre a morte de Ivan Illich, outra obra de Tolstói, e Anna Karenina, mas questionou, no entanto, a reputação da Guerra e Paz. As primeiras obras de Tolstói e as novelas autobiográficas, Infância, Menina e Jovens, narram a história de um filho rico proprietário e a sua lenta percepção do abismo social que separava com os seus empregados camponeses. Tolstói serviu como segundo-tenente em regimento de artilharia durante a Guerra da Crimeia, experiência narrada em Crônicas de Sebastopol. As experiências na batalha ajudaram a fomentar seu pacifismo e lhe deram material para descrição realista dos horrores da guerra em trabalhos posteriores. Seu estilo ficcional tenta sempre transmitir de maneira realista a sociedade russa da qual ele viveu. Os Cosacos, 1863, descreve a vida de cosaca da própria história de um aristocrata russo, apaixonado por uma menina cosaca, Anna Karenina, 1867. Conta histórias paralelas de uma mulher adulta presa pelas convenções e falsidades da sociedade de então. Seu magnum opus é Guerra e Paz. Eu tenho aqui, portanto, um exemplar da Guerra e Paz, eu vou mostrar, que consegue aqui reunir num só tomo os dois volumes. Portanto, o volume 1 e o volume 2 estão aqui, Guerra e Paz, podem ver, não é? Portanto, vamos ver a editora. Portanto, esta é uma edição muito, muito interessante. Portanto, da edição Saída da Emergência, e temos o volume 1, volume 2, portanto, uma obra recentíssima, 2017, primeira edição, e eu aconselho a ter esta obra. Eu vou dizer depois a minha opinião sobre o Guerra e Paz de Tolstói. Portanto, é majoritariamente reconhecido como a maior obra de literatura do século XIX. Não esquecendo que Leo Tolstói viveu na segunda parte do século XIX, vivendo uns poucos anos no início do século XX. Portanto, unanimamente, a maior obra de literatura russa. Foi escrita entre 1865 e 1869. Então, está aqui. A novela narra a história de 5 famílias que lutam durante a invasão da Rússia pelas tropas napoleónicas. Portanto, tem aqui traços muito marcantes da própria história. Tolstói criou 580 personagens, algumas históricas, outras ficcionais. A ideia original de Tolstói era investigar as causas da revolta dezembrista, a que se refere apenas nos últimos capítulos do livro. Portanto, a novela acabou explorando, no entanto, a teoria da história de Tolstói e, em particular, a insignificância de indivíduos, como, por exemplo, Alexandre Grande, da Rússia, e também uma crítica a Napoleão. Bom, há episódios mesmo feitos séries televisivas feitas sobre Guerra e Paz, muito interessantes, que podemos ver, e eu creio que também existem filmes. Ainda não investiguei muito bem a nível cinematográfico, mas existe. Isto foi considerado uma das maiores obras de literatura de todos os tempos.
qualquer apaixonado por literatura deve ter lido Guerra e Paz. De facto, tudo o que está neste livro, um sentimento real de que estamos a mergulhar profundamente nesta época em que na Rússia se viveu, portanto, esta altura desta grande guerra. Surpreendentemente, Tolstói não considerou Guerra e Paz, portanto, uma novela. Nem considerava que muitas das grandes ficções russas escritas na época eram romances. Tal visão tornou-se menos surpreendente quando levado em conta o facto de que Tolstói era um romancista da escola realista. Portanto, Tolstói é considerado realista dentro da literatura. E, portanto, considerava o romance um quadro para o exame de questões sociais e políticas. No entanto, Tolstói passou a considerar Guerra e Paz uma prosa épica, facto que desqualificou como análise social, sendo assim ele considerou Anna Karenina sua primeira novela verdadeira. Portanto, depois de Anna Karenina, Tolstói concentrou-se em temas cristãos e os seus romances posteriores, como A Morte de Ivan Ilitch, 1886, e O que deve ser feito, desenvolveram uma filosofia anarco-cristã. Ele tornou-se anarquista, anti-Estado, mas também com uma certa visão cristã do mundo, que levou essa visão cristã radical e anárquica levou à sua excomunhão da Igreja Ortodoxa Russa em 1901. Por toda a comoção ocasionada em cima de Anna Karenina e Guerra e Paz, Tolstói rejeitou as duas obras mais tarde, classificando-as como obras que não retratavam a verdade. O próprio Tolstói depois fez uma crítica no final da sua vida às suas próprias obras. Portanto, em sua última novela, A Ressurreição, 1899, Tolstói expõe a injustiça das leis feitas pelos homens e a hipocrisia da Igreja institucionalizada. Tolstói também explora e explica a filosofia económica do georgismo, do qual ele se tornou um forte defensor no final da sua vida. Portanto, a filosofia religiosa e política de Tolstói, podemos falar numa moral ascética, podemos falar num anarquismo radical, uma visão anti-Estado, anti-governamental, quase anti-institucional. O seu romance ficou impressionado com a descrição da renúncia ascética cristã, principalmente com cruzamentos de budismo e hinduísmo. Em 1884, Tolstói escreveu o livro No que eu acredito, no qual confessou abertamente suas crenças cristãs. Ele também afirmou sua crença nos ensinamentos de Jesus Cristo e foi particularmente influenciado pelo Sermão da Montanha. Tolstói interpretou o oferece a outra face dos ensinamentos de Cristo, dos Evangelhos, como um mandamento de não resistência ao mal pela força, configurando assim uma doutrina de pacifismo e de não violência. O pacifismo de Tolstói, somado à negação de qualquer Estado, fizeram Tolstói ser considerado um anarquista, como eu disse. Ele privilegia a busca pessoal em detrimento da Igreja ou do Estado. Ao influenciar diretamente Mahatma Gandhi com essa ideia através do seu trabalho O Reino de Deus está entre nós, a influência de Tolstói sobre o movimento de resistência não violenta ressoou praticamente até aos dias atuais. Tolstói teve uma profunda influência no desenvolvimento do pensamento anarquista cristão, chamados os Tolstoianos, que surgiram como um pequeno grupo anarquista criado por Vladimir Chertkov para difundir os ensinamentos religiosos do próprio Leo Tolstói. E agora vamos mais um bocadinho, vamos ver as obras. Tolstói passou a corresponder-se frequentemente com alguns autores russos e também elogiando o próprio Gandhi. No final da sua vida, Tolstói passou a se ocupar cada vez mais da teoria económica e da filosofia social, ou seja, é o próprio Gandhi, desculpa, enganei-me, que vai elogiar Leo Tolstói. Portanto, no final da sua vida, Tolstói passou a se ocupar cada vez mais da teoria económica e filosofia social também de Henri Georges, como vimos, o georgismo. Ele também escreveu um prefácio da filosofia social sobre o próprio Henri Georges e sobre problemas sociais. É curioso ver que Tolstói e o próprio Henri Georges rejeitavam a propriedade privada, não é? Porque eles tinham essa ideia, bem como também uma rejeição da economia planificada comunista. Também opunham só à ideia do comunismo.
Na morte, Tolstói morreu em 1910, aos 82 anos de idade, de uma pneumonia. Na bibliografia de Tolstói podemos ver, portanto, os livros principais. Portanto, começamos com a infância, adolescência e juventude, 3 tomos escritos em 1859, 1952, 1954 e 1859. Depois temos a Felicidade Conjugal, também 1959. Temos Os Cosacos, 1863. Temos Guerra e Paz, não é? O tomo principal, Guerra e Paz, 1869. Ana Karenina, 1877. A Morte de Ivan Illich, 1886. A Sonata de Kreutzer. O Diabo, a Resurreição, Falso Cupom. Agora, algumas obras não ficcionais. A Confissão, 1879. Uma crítica à teologia dogmática. Uma curta exposição do Evangelho. Igreja e Estado. No que eu acredito. O que é para ser feito, a vida, o amor de Deus e do próprio vizinho, porque os homens se intoxicam, o primeiro passo no vegetarianismo, o reino de Deus está entre vós, 1893, não atividade, o significado da recusa ao serviço militar, razão e religião, religião e moralidade, cristianismo e patriotismo, não existência, carta aberta a Ernest A. Crosby, como ler os Evangelhos, a decepção da Igreja, carta aos liberais, ensino cristão, sobre o suicídio, a escravidão do nosso tempo, não matarás, resposta ao Santo Sínodo, o único caminho sobre a tolerância religiosa, o que é religião e qual é a sua essência, o clero ortodoxo, pensamentos de homens sábios, a única necessidade, The Great Sin, um ciclo de leitura, não matarás, ame-se, um apelo à juventude, a lei do amor e do direito da violência, o único comando, um calendário da sabedoria, a invasão, crónica de Sebastopol, 1855-1856, a tempestade de neve, Meneando o proprietário, Le Creme, Albert, Três Montes, a boneca de porcelana, Deus vê a verdade, mas a espera, o prisioneiro no Caucásio, o caçador dos ursos, pelo que os homens vivem, memórias de um louco, uma faísca não percebida queima a casa, dois velhos, onde o amor está, Deus está, Ivan o tolo, almas do mal, sabedoria das crianças, os três ermitas, promovendo o diabo, de quanta terra um homem precisa, o grão, arrependimento, o filho de Deus, uma oportunidade perdida, uma conversa entre pessoas ociosas, ande pela luz enquanto há luz, o café de Sumrat, mestre do homem, caro demais, trabalho, morte e doença, 3 perguntas depois da bola, divino e humano, pelo quê, Padre Sérgius e mestre e homem. Portanto, isto são a quantidade de obras, novelas, peças, textos que o próprio Tolstói escreveu e nós vamos aqui ter, portanto, as duas principais, Guerra e Paz, 1869 e Ana Karenina, 1877. E vamos basear-nos principalmente na sua obra principal que eu já mostrei, não é? Guerra e Paz. Portanto, é um livro extenso, muito extenso, mas uma verdadeira obra que prefaz aqui nos 2 volumes quase 700 páginas. Um livro para ler devagar, para se ler mergulhando, portanto, no contexto histórico da própria época, viajando completamente neste universo fantástico que foi, portanto, esta altura, não é, das guerras napoleónicas na Rússia. É um livro fascinante, portanto, eu vou ler portanto, o pequeno texto do livro. Guerra e Paz é o verdadeiro clássico da literatura universal. No início do século XIX, a Rússia é devastada pelos exércitos de Napoleão e as vidas de homens e mulheres cruzam-se num tecido narrativo deslumbrante. Tanto as vidas mais mundanas como os fastuosos bailes, as tramas políticas ou as violentas campanhas bélicas do czar Alexandre são trabalhadas com o realismo e limpidez que caracterizam o gênio de Leo Tolstói. Sempre presente estão as desigualdades sociais e os caprichos de uma aristocracia vã e indiferente à miséria e ao sacrifício. Muito próximo de Victor Hugo, este autor, se bem numa versão russa, não é? Esta é uma obra intemporal
que condensa toda a condição humana, simultaneamente romance, histórico, bélico e filosófico, e propõe acutilantes reflexões sobre os temas que nos movem e comovem: a vida, o sacrifício, a liberdade, a justiça, o amor e a honra. E depois temos duas grandes citações, uma de Anton Chekhov, que nos diz: se não fosse Tolstói, a literatura seria um rebanho sem pastor ou um caos incompreensível. E depois outra citação de Vladimir Nabokov, que nos diz: quando se lê Tolstói, lê-se porque não se consegue abandonar o livro. Quando se lê Tolstói, lê-se porque não se consegue abandonar o livro. Eu aconselho para todos aqueles amantes da literatura que amam ler, que amam mergulhar no pensamento de autores e descobrir personagens que viveram na história, no espaço e no tempo, portanto, a minha recomendação, a leitura de Guerra e Paz. Talvez a obra mais importante que já tenha sido escrita na literatura. Não é aquela que eu mais aprecio, atenção, isto não é uma visão pessoal, isto portanto, mais ou menos o que a crítica diz, não é? Mas, de facto, estamos aqui perante um dos maiores autores de toda a história da literatura. Não sei se haverá muito mais para dizer. Quero aqui realçar a literatura russa, que é muito importante. Há grandes autores na literatura russa. Tenho um vídeo no meu canal que eu gravei já há algum tempo sobre, portanto, toda a história da filosofia dos grandes autores da Rússia, desde os primórdios da Rússia muito antiga até chegar aos nossos dias. Portanto, podem ver aí todos os autores, e irei também brevemente fazer um vídeo sobre um dos livros de um grande autor francês que já morreu, Ivan Bloch, que teve uma relação franco-russa muito intensa e com o próprio Putin, não é? Vladimir Putin, em que também irei fazer a apresentação de três grandes filósofos russos, Soloviev, Berdyaev e Illich. Vou apresentar esses três grandes chamados filósofos da Rússia perante o trabalho, sempre baseado no trabalho de Ivan Bloch, que é um grande autor francês, já faleceu, não é? Faleceu agora há coisa de dois anos e picos, que deixou a França e que é de facto um dos grandes autores franceses sobre, e também é tratadista de Aristóteles também, portanto o autor também é especialista nas obras de Aristóteles, e brevemente irei fazer um vídeo sobre isso. Dito isto, apenas esta parte, podem procurar Guerra e Paz, porque está à venda praticamente em qualquer livraria do país. É um clássico e, mais uma vez, eu digo, na literatura, leiam os clássicos. Leiam, procurem fazer uma análise dos clássicos principais. Podem não fazer isso em ordem cronológica, como uma vez eu já expliquei. Tentem ler os clássicos, aprendendo também, além da obra, também uma pequena biografia do próprio autor, conhecendo bem a sua biografia também, é importante. Conhecemos bem o contexto histórico, o contexto político, social, religioso, filosófico, político, todos esses contextos em que os próprios autores que escrevem os livros viveram, não é? Quais foram as influências, conhecendo tudo isso, tendo um conhecimento profundo, depois quando nós lemos a obra, mergulhamos completamente nesta escrita fantástica que nos leva, eu costumo dizer, quando eu leio, eu viajo. É uma viagem que eu começo, é como se eu saísse deste mundo que me rodeia e entrasse num novo mundo, um mundo que o próprio autor nos leva muitas vezes com as várias personagens, não é? A literatura, para mim, é isso, é a exploração de uma viagem fantástica em novos universos, e por isso a literatura é muito importante, principalmente a literatura clássica, que nos leva a perceber uma série de coisas que nós, se não fizermos